Shalom! Hoje nós estaremos falando sobre a segunda série do livro de Ruth, cujo título é Líderes e Seguidores. Nas lições até agora, focamos as ideias de redenção e restauração que operam logo abaixo da superfície do livro de Ruth. Focamos em particular em como essa filha de Ló e descendente de Eglon, rei de Moabe, trouxe de volta certas qualidades de reinado para a nação que estava naquela fase de sua história caracterizada por "foi nos tempos que julgam os juízes". Quando os sábios dizem que Ruth é filha de Ló, eles querem dizer que ela é sua descendente espiritual. No sentido literal, ela era, na verdade, sua tataraneta. Os sábios dizem que ela era a bisavó de Eglon, rei de Moabe, e há uma afirmação disso no texto. Elimeleque e seus filhos são descritos como efratitas, cuja tradução é príncipes. Naturalmente, seria de esperar que eles se casassem com a família real. Além disso, ela é filha de Ló, no sentido de herdar seu destino e missão. Ou podemos dizer, como moabita, no sentido de ter acesso ao legado espiritual nacional, se assim o desejar. Em um nível muito profundo, isso se refere a famílias que compartilham algo único, algo que não pertencem a membros da família. Você pode chamar isso de alma, embora essa palavra seja muito estreita, muito particular, muito pessoal. A infusão da qualidade da realeza deixou o terreno e preparou o terreno para o eventual desenvolvimento e sucesso da monarquia de Israel. O que faz uma régua de sucesso? Os filósofos antigos pensavam que era a capacidade de manter o equilíbrio entre o oposto, compaixão e firmeza, expansão estratégica e visão tática, prioridades nacionais e necessidades individuais. Muito além disso, um rei judeu deve ser um seguidor e um líder. Líder para o seu povo e seguidor da lei de Deus e a voz de seus profetas. Saul falhou nessa tarefa. Por outro lado, Davi se destacou nela. Todos sabemos que carregamos a herança de nossos pais pela vida. Às vezes como um fardo, às vezes como uma bênção. No entanto, muitas vezes não apreciamos nosso endividamento para com as gerações anteriores. O simples fato é que as famílias compartilham semelhanças, inclinações e nações. Alguns chamam esses sortimentos de qualidades de caráter nacional. Outros apelam ao inconsciente coletivo. Mas essas raízes são profundas, indo para um passado distante, para o cadinho de onde surgem as nações. Alguns povos são, por natureza, intolerantes a autoridades e governam por consensos. Outros almejam direção e buscam mão pesada e controle por autoridade. Há uma terra que produz guerreiros e uma terra que produz fracos. E ela disse: como você abriu um caminho para si mesmo, por isso ele chamou seu nome Pérez. Isso está escrito no livro de Gênesis 38, versículo 29. Saul disse sobre Davi: se ele veio de Pérez, ele governará, pois um rei quebrará, que em hebraico é Poretz, um caminho para si mesmo, e ninguém pode detê-lo. E ele veio dizerá, ele será apenas um príncipe. Um líder deve forjar seu caminho pessoal, não se importando com o que os outros possam dizer. Por outro lado, um líder que também não o pode seguir, muitas vezes leva a si e ao seu povo em perdição. As duas maneiras de comportamento devem ser
harmoniosamente unidas, para que não ocorra um desastre. Testemunhos resultados, quando reis posteriores de Judá se recusaram a seguir os caminhos do Senhor. Um leitor de Ruth fica impressionado com a opacidade e o mistério de sua personagem. Ela nunca expressa dúvida ou vacilação, nunca hesita ou pergunta. Uma queixa escapa dos seus lábios. Ao contrário de Noemi ou Boaz, ela fala pouco e tudo o que faz é obediente. Ela segue Noemi até Belém, caminha atrás dos ceifeiros, segue as instruções de Noemi para encontrar Boaz na eira e depois espera pacientemente que ele arrume o assunto. Mesmo quando ela dá à luz, um filho nasce de Noemi. Ruth é a seguidora perfeita. Não pretendo sugerir que ela não fez escolhas corajosas e difíceis. Pelo contrário, sua firmeza e coragem são excepcionais e uma inspiração. Suas escolhas, no entanto, eram de seguidor e não de líder. Decisões sobre quem seguir e depois quem dirigir seus passos. Ló também foi um seguidor. A princípio, ele seguiu fielmente Abraão e foi atrás dele para a terra do Egito. Aparentemente, a sofisticação e o hedonismo dos egípcios o atraíram. Para seu crédito, ele não trocou suas alianças imediatamente e não traiu seu tio. Deve ter sido uma ação de grande coragem para um seguidor resistir à tentação de assimilar a cultura majoritária. Mas ele resistiu na época e, por isso, foi muito recompensado. Deus lembrou que Ló sabia que Sara era a esposa de Abraão e ele ouviu que Abraão a representava como sua irmã, mas ele não a revelou, pois se importava com ele. Portanto, Adonai teve piedade de Ló. Depois que eles voltaram do Egito, Ló se estabeleceu em Sodoma, um lugar como um jardim que Adonai como a terra do Egito. Isso está em Gênesis capítulo 13. Ele ficou sentado nos portões da cidade, mas suas tentativas de liderança fracassaram e os anjos o levaram para fora da cidade. Suas filhas o seguiram, mas a esposa de Ló olhou para trás e ela se tornou uma coluna de sal. Para entender Ló, precisamos dar uma olhada no pai dele. Não foi apenas Ló que seguiu, assim foi seu pai Arã, irmão de Abraão. Terá, o pai de Abraão, e Arã. Reclamou de Abraão a Nimrod porque seu filho quebrou os ídolos. Nimrod jogou Abraão em uma fornalha ardente. Arã estava sentado e dizendo para si mesmo: se Abraão vence, eu o sigo. Se Nimrod vencer, eu o sigo. Quando Abraão foi milagrosamente salvo, eles perguntaram a Arã: de quem você pertence? Ele disse: Abraão. Eles o jogaram na fornalha e ele foi consumido lá. Os sábios entenderam aqui algo básico e essencial, algo que nos permite apreciar a extensão da ruptura de Abraão com seu passado estéril, o passado que é representado por sua mudança de nome de Abraão para Avraham. Abrão não pode dar à luz, mas Avraham dará à luz. Essa história extra-bíblica não é uma invenção fantasiosa que visa preencher uma lacuna em nosso conhecimento da família de Abraão ou resolver dificuldades exegéticas. Pelo contrário, é um excelente exemplo de como os rabinos ensinaram lições profundas em trajes simples. Essa percepção da diferença entre Abraão e sua família nos permite também entender as coisas que eles dizem sobre Terá.
Terá também foi seguidor. Ele primeiro obedece a Nimrod, depois seguiu Abraão à terra de Canaã. Abraão, o iconoclasta, avançou em busca de seu destino único e deixou para trás e rejeitou as crenças e o estilo de vida de sua família. No entanto, sem a capacidade de seguir, você não pode construir uma nação. Esse traço de caráter deveria ter sido preservado na família de Abraão por Ló. A capacidade crucial de seguir era a contribuição de Ló para o destino de Israel. Quando ele deixou a aliança de Abraão, ela ameaçou se perder para sempre. Adonai trouxe de volta, através da descendência de Ló, Ruth. Misturado com a coragem e independência de Pérez, preparou o terreno para o surgimento de Davi, que liderou seu povo nos caminhos de Adonai. Que possamos merecer ver seus descendentes rapidamente em nossos dias. Ele nos ensinará seus caminhos e andaremos em seus caminhos, pois a Torá, as Escrituras, sairão de Sião e a palavra de Adonai de Jerusalém. Isaías, capítulo 2, versículo 3. Querido Deus, como é bom conhecer a Tua palavra, como é bom aprender com a vida de Ruth, que submeteu a sua sogra com obediência, tendo ela como sua líder, também depois seguindo as orientações de seu futuro marido Boaz. Assim nós também desejamos nos submeter ao nosso Messias, Yeshua HaMashiach. Desejamos ser como Ruth, que guardou ao seu caminho a sua vida, honrando a fé e se juntando a um povo que não era seu povo, a um Deus que não era o seu Deus, e se submeteu à vontade do Eterno. E com isso, ela conquistou o coração de Boaz, assim como ela conquistou o coração do Senhor. Que nós possamos também deixar o nosso passado para trás e não seguir os passos das filhas de Ló, nem seguir os passos das tradições do nosso povo mundano, mas seguir em frente como Ruth, indo em busca da verdade, do Deus verdadeiro e da terra da promessa. Que o Senhor nos ajude a sermos melhor a cada dia e com certeza o Senhor irá abrir um caminho para nós e seremos prósperos e bem-sucedidos. Nós oramos e te agradecemos, em nome de Yeshua, o nosso Messias. Amém.